Bem que vem correndo, achando que vai ganhar alguma coisa. O Robson tá com um negócio na mão, ela já acha que é comida. Não é comida! Foi correndo atrás. Fazer uma bandida, né? E aí, pessoal? Ela fica me imitando. E aí, pessoal? Então vamos pro vídeo, né? Nessa semana a gente completou 2 anos de rancho, 1 ano de mudança, 2 anos de canal, né? Tudo, né? E hoje a gente vai bater um papo aí com vocês, falando um pouquinho, né, sobre cada um desses momentos que a gente passou aqui na construção do rancho, do que a gente fez até hoje, né? E também falar um pouquinho sobre esse 1 ano de mudança, né? Como foi sair da cidade e vir morar no meio do mato. E também uma ideia sobre o que a gente pensa do futuro aqui, né? Isso, no quais rancho. são as ideias e tudo mais. Muita gente pergunta pra nós, né? E aí, próximo passo, qual que é, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Isso aí. E eu acho que o rancho começou a ficar conhecido depois da construção desse chalezinho aqui, né? Essa não foi a nossa primeira construção aqui, né, do rancho. A primeira coisa foi a estrada, depois o açude. Foi simultâneo, na verdade, né? Enquanto paralelo. eles trabalhavam ali na estrada, né, a máquina, a gente estava aqui construindo esse mini chalé aí. Sim. Serviu para nós aí por mais de 1 ano, né, como residência temporária, né? No começo a gente vinha só passar o final de semana, né? Lembrando quem é novo, né, no canal e não conhece todo o contexto, né? A gente comprou a propriedade, mas a gente morava a 300 quilômetros daqui e quando a gente vinha para cá não tinha onde ficar. Então a gente precisava ter uma estrutura que pudesse pelo menos dormir e a gente não queria ficar em barraca, né? Então a ideia de construir o mini chalé veio em função disso, pra gente ter uma estrutura para poder passar o final de semana pelo menos. Porque aqui chove bastante, dá vento, frio, né? Então barraca aqui, um dia, ok, 2 dias a gente tolera, mas não dá pra ficar uma semana na barraca aqui, né? Não dá. Então essa foi a nossa primeira construção. Vocês acompanharam, tem vários vídeos, né? Abordando isso, tem um time-lapse. Foi bom, sim, serviu bem. Só que não é algo pra pessoas virem aqui se hospedar. A gente já falou isso várias vezes, né? Hoje serve de depósito. E em breve vai servir, sei lá, de qualquer outra coisa, mas... Acho que ele vai continuar servindo como local pra gente guardar algumas coisas, mas talvez um pouco mais organizado, porque hoje tá meio caótico. Tá bem caótico. E aí na sequência a gente fez esse barraquinho, né? O barraquinho de início era para servir só como banheiro, né? A ideia inicial. Banheiro e depósito, né? Só que depois a gente começou a fazer upgrades nele, né? A gente fez uma cozinha externa, a gente fez... Ficou ótima a cozinha. Várias prateleiras e tal. Fizemos um telhadinho externo, né? Uma varanda. E, assim, funcionou muito bem também, né? Tinha um chuveiro com aquecimento a gás, né? Tinha um vaso sanitário com água, com tudo, né? Então, era um banheiro atendia bem as nossas necessidades. Razoavelmente confortável. Confortável, verdade. Então, durante 1 ano, mais ou menos, a gente viveu aqui, né? Neste canto do rancho, né? Acampou aí, né? E a Cláudia vai colocar algumas imagens para vocês de como que era esse canto aqui antes, né? Esse trecho todo aqui, né?
Vou dar um giro aqui, né? Vocês, pra quem viu o vídeo, o último vídeo, né, do time-lapse, viu que isso aqui tinha bastante mato, né? Aqueles vassourão, né? Não sei como é que chama mato, mas é um arbusto de... Chegava às vezes mais de 2 metros. 1,5 metro, 2 metros de altura. E tudo fechado, né? Até tinha um pasto aqui, mas ele era coberto desse vassourão aí em cima, né? Então a gente teve que limpar tudo isso. Aí construímos a cabana, o barraquinho. Ah, e também, não sei se todos lembram, né? Mas aqui, entre essas duas árvores aqui, tinha uma rede. Ainda existem os ganchos e a rede está disponível. Sim, quem quiser. Para quem vem se hospedar, a gente oferece. Mais recente, né? Aqui, vamos mostrar por espaço aqui, né? O que a gente fez aqui? Mais recentemente, vocês viram também aqui no canal, para quem acompanha. Um dos últimos vídeos, né? Este fire pit aqui, né? Uma fogueira com umas cadeiras Adirondack em volta. A gente inclusive passou o contato da pessoa que fabrica, da empresa, né? E deu bom, né? Várias pessoas foram procurar ele. Ah, é verdade, ele tá bem feliz. Várias pessoas entraram em contato, a gente também divulgou lá no Instagram. E ele ficou bem feliz. E algo a mais que talvez vocês não tenham visto ainda. Não sei se a gente mostrou. A gente mostrou? Não mostramos. Não mostramos. Eu ia mostrar quando a gente falasse do pomar, né? Nós montamos. Nós plantamos aqui vários pés de maçã. São 12? 12, 3 de cada espécie. É, agora não pergunta a espécie porque 12 dividido por 3 dá 4. São 4 de cada espécie. Então são 4 de cada espécie. É uma especialista em matemática. É a Oswald Souza. Gente, eu sou designer, não sou engenheira. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Então, tem 3 variedades. Vou mostrar aqui. Um pouquinho de folha, mas bem pouquinho. São 3 variedades: Gala, Suprema e a outra é o nome japonês que eu já esqueci. Vou deixar no vídeo. Se a gente lembrar, né? Enfim, então... Temos isso aí. Temos também um pomar que vocês devem ter visto. Vou lá filmar só rapidamente. E aqui é o nosso micro pomar. Tem poucas plantas, né? Mas tem mirtilo, tem várias espécies de laranja, de tangerina, de pêssego. Várias plantas assim que são de clima frio. E aí temos os pés de maçã e temos aqui uma planta que eu achei que não ia sobreviver, mas está aguentando bem. A pitaia. Pitaia. Olha só como tá brotando aqui. Tá brotando. Essa aqui tá indo super bem. Então vamos ver, se der certo, ótimo. Se não, paciência. Isso aqui foi o meu cunhado, nosso cunhado que plantou, Diego. Não matei, né? Estão vindo aí, ó. Cobri durante o inverno, né? Por causa da geada. E ela agora tá voltando aí. Vamos ver, quem sabe ano que vem tem pitaia. Seguindo agora com a comparação do antes e depois aqui do rancho, né? Quem é mais antigo do canal vai lembrar que aqui tinha algo parecido com aquilo ali. Ah, é verdade. Nos primeiros vídeos tinha um cavalo branco, que não era nosso, era o branquinho, né? Ele era de um vizinho, né? Ele vivia aqui, mas não era nosso, né? E aí ele resolveu levar embora. E aí, por fim, agora a gente comprou esta égua. A Sami. Sami. Eu queria chamar de Noruégua, mas a Cláudia não deixou. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o que mais que vale a pena ressaltar aqui do rancho, né? Ah, aqui desse trecho já tem a horta e o galpão. A horta tá abandonada, tá lá. E temos um galpão, vamos ver se aparece o galpão lá no fundo. Esse galpão já serviu de depósito, já serviu de abrigo, já serviu de canil, agora serve de equil. Não sei é a como baia. É a baia. baia da Sami, onde ela passa, quando tá chuva, durante a noite ela fica ali. Eu acho que foi o primeiro grande desafio da Cláudia aqui também, né? De fazer o fogão a lenha sozinha. Verdade! Quem acompanhou aí os antigos, né? Vou deixar também o link aí. Eu fiz um fogão, os antigos seguidores. Eu fiz um fogão a lenha, gente, sozinha. Sentei os tijolinhos e tudo ali, ó. Que loucura. Foi um desafio, mas ficou legal. De início, né? Quando a gente resolveu tomar a decisão de comprar, né? Este sítio aqui. Na verdade a gente estava pesquisando já há um bom tempo sítios, né? Só que a gente, desde que a gente começou a procurar, a gente já falava, né? A gente só vai comprar o sítio a hora que a gente tiver um projeto. Um projeto de quê, né? De mudança. Largar tudo e, né, viver no sítio, né? Não necessariamente do sítio. Tem uma diferença aí, né? A gente já falou sobre isso. Temos várias ideias, né? Várias. Dezenas de ideias para fazer aqui. Algumas já foram despriorizadas ou até abandonadas, né? Por exemplo, a gente tinha ideia de produzir frutas exóticas de clima frio aqui, né? Por exemplo, groselha, né?
Se você tentar comprar groselha no Brasil, você vai ter dificuldade de achar, né? A gente queria plantar, a gente chegou a comprar sementes, né? Só que a gente decidiu mudar de ideia porque outras oportunidades apareceram nesse tempo, né? Nesse meio tempo. E a gente viu que a gente não ia ter sucesso nessa empreitada, né? Mudamos de ideia. Abandonamos essa ideia de produzir frutinhas para vender, né? Vamos produzir as nossas próprias, né? Para consumo próprio. E consumo de hóspedes, né? Mas não teremos produção em larga escala de frutinhas exóticas. Essa parte a gente abortou a ideia. Nesses 2 anos, muitos planos que a gente fez pra cá mudaram, né? A gente até tinha feito um vídeo mais antigo falando quais eram os planos futuros aqui. Ô, abelha. Quais eram os planos futuros aqui pro rancho que a gente queria fazer, era cheio de ideia, né? Metade já foi descartada, né? Boa parte já. O que ficou e que permanece, que a gente ainda vai continuar, é a questão da hospedagem. Desde sempre a gente teve esse conceito, né, de construir as cabanas para locação. Isso é uma coisa que permanece, né? E estamos tendo relativo sucesso, né? Sim. Com esta cabana aqui, que é o nosso próximo assunto, né? Vocês devem ter visto no canal, mesmo que é mais recente, né, de que nós construímos com as próprias mãos esta cabana aqui. Cabana estilo nórdico, 40 metros quadrados, com, dá para dizer, 3 ambientes, né? Um banheiro completo e bem espaçoso, um quarto também completo e bem espaçoso e um ambiente aberto que é sala mais cozinha, mais... Ambiente integrado, né? Ficou legal, funciona bem, até agora não tivemos nenhum problema estrutural. O que houve? Vira, pega a cabana de fundo para não sair o poste horroroso. Apesar de nós não termos experiência em construção e nem temos objetivo de criar experiência nisso, né? A gente constrói só para nós, né? Até agora, tudo não... funcionando. Ah, né? Não caiu, ela tá inteirinha aí. Não caiu, não se mexeu, né? Não tivemos nenhum problema estrutural. Não entortou. Ou problema qualquer, assim. A gente só tem a manutenção básica, né? Normal. E algumas mudanças a gente já tem feito também, mas bom, até agora tudo funcionando. É uma casa pequena, né? Não é tão difícil de fazer. A gente simplificou o projeto, né? Como vocês já devem ter visto, né? Simplificamos o projeto para que nós mesmos pudéssemos construir e utilizamos mão de obra externa só o mínimo do mínimo, né? Parte elétrica e só, né? Isso. Essa parte acho que foi o maior desafio que a gente teve aqui até o momento, né? Desafio e superação, né? Porque olha, gente, não foi fácil. Sim. Mas deu certo. Mas deu tudo certo no final. E um ponto que eu acho que é interessante comentar, né? Desde que a gente chegou aqui pela primeira vez, quando a gente veio visitar o sítio pensando em comprar ele, né? Este local aqui já veio na mente, né? Para construir a cabana que depois serviria para locação, né? Porque é o melhor local para construir aqui neste sítio, né? Tem uma vista legal, essa vista aqui. Tem uma certa privacidade porque é bem protegido, né? Não tem vizinhos próximos aqui. Tem água em abundância. Era o local mais fácil de instalar energia elétrica. Então, um local melhor para construir, né? Tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista estrutural. Era aqui. Sim, correto. Então, foi fácil a escolha, né? E aí, depois disso... Ou, na verdade, foi antes disso, né? A gente foi em paralelo, né? A construção do biodigestor. Do biodigestor, né? Que, na verdade, faz parte do projeto da cabana, né? A gente... Vamos mostrar? Vou mostrar lá. Vamos mostrar. Então tá aí. Aos poucos ele vai sendo escondido pela vegetação, o que é ótimo, né? Não quero que isso aí faça parte da paisagem. Então lá embaixo tem um observador. Sei lá o que ele tá pensando da vida, mas tá lá. Tá refletindo. Bidu! Bidu! Vem cá, Bidu! Seu cabeça de ostra. Ai, enfiou um espinho na patinha dele. Vem cá. Coita. Ah, ele faz dó assim, ó. Ele vem com a pata. Ai, meu Deus. Então, desde que a gente se movimentou, né, para fazer todo esse projeto aqui, algo que já vinha na nossa mente a gente tem conhecimento, né, tem condições também financeiras de fazer um negócio legal, né, para não ficar poluindo o ambiente aqui, né. E esse sistema da Embrapa casa bem com isso, né, com essa proposta, porque ele é simples, é barato, então qualquer pessoa pode instalar e a água que sai lá no final é uma água quase limpa, né, então ela não polui cursos d'água, não polui o solo, não polui nada, né? Nem água subterrânea, né? Muito menos. Isso aqui também foi legal, a gente
A gente passou um pouco de dificuldade para fazer, porque ele fica na parte mais baixa aqui deste platô. Então às vezes acumulava um pouco de lama e sujeira, né? Então deu trabalho, mas ficou bom. E aí, depois que esta cabana estava funcionando bem, aí a gente foi para o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? Construção da casa. Exatamente. Porque, embora a gente fez primeiro o chalé, depois fez essa cabana e por fim está fazendo a casa, né? Mas o projeto da casa ele veio antes, né? Inclusive antes da gente escolher o local, né? Antes da gente comprar o sítio, a gente já tinha o projeto da casa. A gente já idealizava a casa, Não o projeto em si, porque o projeto foi feito por uma arquiteta depois, né? Mas nós já tínhamos um croquis, né? Um sketchzinho aí do local que a gente queria construir, né? Independente de onde fosse, né? Que tinha que ser no local alto, que pegasse uma vista de montanha na frente. E uma casa linear, simples de construir, né? Então o projeto já estava pronto antes. Mas, por que a gente fez diferente? Em vez de construir a casa primeiro? Boa de memória. É bem simples de se entender, né? Porque a casa dá bem mais trabalho para fazer. É uma casa de um pouquinho mais do que 100 metros quadrados, num platô muito mais selvagem, mais difícil de construir do que aqui, sem energia elétrica, com água um pouquinho mais difícil de obter, né? Então, quando a gente tinha esse projeto já em mente, a gente veio aqui, comprou o local. Primeira coisa que veio em mente, né? A gente morava no caso, né? Morava longe, 300 km de distância. E a gente não quer contratar empreiteira para fazer, porque a gente já tinha experiências bem ruins de contratar esse tipo de serviço. Porque as casas que a gente faz aqui não são casas convencionais, né? Não são casas de alvenaria, quadradas, com telhado de cerâmica. É tudo são casas em estilo meio misturado, né? É um método de construção novo no Brasil, né? A gente tem usado a wood frame, que é a construção a seco também conhecida, né? Mas além de ser em wood frame, ainda tinha outras coisas que a gente tinha ideia de colocar na cabana que não tem mão de obra, muita mão de obra no Brasil, né? E a que tem é bem cara. Cara, e é difícil de conseguir, né? Tem uma fila enorme, né? Por exemplo, né? Tá, o wood frame já é bem nominado no Brasil, muita gente faz, né? Já tá mais disseminado, né? O telhado shingle também, né? Mais ou menos. Ainda tem muita gente que não conhece esse tipo de telhado, mas já tá se popularizando um pouco mais, né? Agora quando você pega wood frame com telhado shingle, com piso de alvenaria, com banheiro que não é de alvenaria, o banheiro é todo fechado com a seco também, né? Piso aquecido, e começa a ter um monte de detalhes que as pessoas não estão acostumadas a ver, né? Então fica difícil contratar um empreiteiro que queira fazer isso aqui tudo com preço plausível, né? Então a gente resolveu meter a mão e fazer. Então, como que a gente faz? Morando longe, aqui perto não tinha nenhuma casa para alugar, mal tem casas, né? Muito menos para alugar. Não tinha nada, na verdade. Então, como que a gente faz? Então, pensando, vamos fazer primeiro uma cabana menor, que depois servisse como hospedagem, né? Uma cabana de 40 metros quadrados e tal, bem mais rápida de fazer, que levaria em torno de 3 meses. Levou um pouco mais, mas tudo bem. E aí depois que essa cabana estivesse pronta, serviria como base para construir a casa, né? Só que daí a gente chegou à conclusão de que mesmo essa cabana demoraria um bom tempo para fazer, né? O que a gente fez? Tivemos que mudar os planos. Fizemos um mini chalé para servir de base para construir essa cabana menor, que depois serviria de base para construir a casa maior. Isso. Então foi feito por etapas, né? Etapas. Então, poderíamos ter feito o chalézinho para depois fazer a casa? Sim, poderia. Só que daí a gente teria que ficar bem mais tempo morando naquele lugar ali e não tem condições, né? Como moradia de poucos dias, ok. Ou de final de semana. Mas não teria como trazer a mudança lá de Jaraguá do Sul para cá. Onde que eu ia enfiar 4 gatos, 2 cachorros dentro daquele chalé, gente? Não tinha condições. Então, basicamente, esse foi o plano que foi executado, né? Então, a gente fez por etapas, primeiro um chalézinho para servir de base para a cabana maior e depois usar a cabana como base para fazer a casa maior, que é o que ainda está sendo construída. Aos poucos. Mas nós já estamos morando lá, porque 2/3 dela já está pronto, né? Então, basicamente, acho que daquilo que foi feito é isso, né? Tem a porteira, mas a porteira vocês viram. A porteira vem ainda um upgrade na porteira, daí talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre ela, né? Mas ela era necessária porque tinha aquela só arame de fechar com... era horrível, eu me machucava toda cada vez que eu tinha que abrir e fechar. Então ela foi necessária, a gente fez um projeto bem simples, mas a gente ainda vai fazer um pórtico, vai ficar bem bacana ali depois. É isso aí. Então agora pensando em próximos passos, né? O que a gente pensa aqui para o futuro?
aqui no rancho, né? Nós vamos continuar investindo na hospedagem. Primeiro, nós vamos fazer algumas melhorias para quem já está se hospedando na cabana, né? Na atual cabana. A gente, em relação aos primeiros hóspedes que vieram aqui, né? Que foi a Josi e o Áureo. Né? Nós melhoramos o nosso fire pit, mudamos a bancada da pia da cozinha. Pia da cozinha, que ficou linda. Mais alguns outros detalhezinhos também que a gente fez. Aos poucos a gente vai ajeitando tudo, né? Eu acho que para os próximos hóspedes também vai ter mais algumas novidades, só que a gente não vai contar isso agora, né? Mas eu acho que para os próximos 6 meses aí, cada hóspede que vier aqui vai ver algo diferente em relação ao anterior, né? Além deste contínuo investimento aqui na parte da hospedagem que já existe hoje, nós temos planos de construir pelo menos mais 1 ou 2 cabanas. Isso, né? A ideia inicial sempre foi 3 cabanas, né? Só não sabemos, assim, a gente tem ideia de onde, mas ainda não está definido. Tá planejado, mas ainda não tem projeto, não tá num cronograma, né? Não tá no cronograma, não tem previsão de data, nada. Vamos sentir como é que vai ser esse primeiro ano de hospedagem aqui. Isso. Então tem outras coisas a serem feitas antes de pensar em novas cabanas, né? O que mais que a gente tem de planos aí? Peraí que eu vou olhar minha cola. Eu esqueci meu óculos, não tô enxergando. A gente ainda... vamos falar o que a gente vai fazer no futuro? É isso? Não, que nós vamos fazer no passado. Não, futuro é mais legal. Então, qual é o próximo passo? Terminar a casa. Arrumar a estrada. Que é essa estrada que vai lá pro platô da casa. E o celeiro, o galpão e Zaz. E o portal de entrada. Sim. Então tem tudo isso aí ainda, né? São itens mais prioritários, né, em relação a outras coisas aqui no rancho, né? Por exemplo, ó, vejam a estrada como que tá. Tá transitável ainda, ó. Só que já criou umas valetas no meio, né? E... Passar o vento, peraí. é o ciclone extratropical de novo. Sim. Aqui é em média... Aqui a gente tem em média uns 3 ou 4 ciclones por dia. Ó, o lugar para ter ciclone, hein? Gente, Santa Catarina, olha. Eu acho que o Rio Grande do Sul tá pior. Sim, ultimamente o Rio Grande do Sul tá passando por situações bem piores por causa de chuva, né? Mas o lugar para ventar aqui, nossa senhora. Então tem outras coisas para fazer, tem energia solar que a gente ainda vai querer colocar. Tem o nosso portal, tem uma placa de entrada, tem coisinhas ainda, detalhes, né, que a gente pretende fazer em breve, né? Acho que basicamente é isso, né? Temos planos para o futuro, planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E planos de melhorar também aquilo que já está pronto e servindo aqui, né? Até porque essas coisas também demandam manutenção, não é só construir e deixar, né? Tem que ir cuidando, né? Senão o negócio cai mesmo. Então acho que basicamente é isso, né? Então a gente queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando desde lá do início, ou para quem chegou depois também e vem fazendo parte aqui do nosso canal. A gente gosta muito de saber que tem pessoas que gostam de assistir nossos vídeos e se inspiram, se né? inspiram, isso comentam. Que é o mais legal, a gente recebe muito esse feedback. Sim, de pessoas que mudaram de vida, pessoas que tinham um sítio que estava abandonado, resolveram fazer alguma coisa. Se animaram, né? Isso é legal. A gente gosta bastante de ver isso aí. E daí, por fim, para finalizar este vídeo, que já está bem longuinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da mudança, né? Como foi mudar da cidade para o campo, como foi a adaptação, o que a gente vai sentir falta, quais foram as maiores dificuldades que a gente teve, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então aí, você pode se perguntar, né? Por que 2 pessoas que estavam bem estabelecidas na cidade, né? Com bons trabalhos, né? Uma boa remuneração, com uma vida bem confortável. Por que resolve mudar tudo, né? E vir para o campo, né? Isso é um planejamento já de longa data, né? De 20 anos, pelo menos no meu caso, né? Não foi do dia para noite, Não foi do né? dia para noite. Então, tudo que foi feito nesses últimos 20 e poucos anos remeteu a isso aí, né? De chegar um momento que a gente não quer mais ter aquele estresse da cidade, ter tudo aquilo que a cidade proporciona, que às vezes vai fazendo com que a gente fique viciado nisso, né? E ter uma vida mais tranquila, que a gente possa ter mais liberdade e que possa ter um negócio próprio, né? Onde a gente sabe que o nosso trabalho vai ser revertido depois em um sucesso, né? Então essa foi a grande razão pela qual a gente
resolveu sair de uma vida confortável na cidade para vir buscar algo novo, né? Abrir um negócio, que era a ideia desde sempre, e num local diferente, né? Fora do comum. Então, depois de tomar essa decisão, né, de toda a mudança, de planejarmos para isso, tudo mais, a gente já falou sobre isso, viemos de fato mudar para cá. Mudamos. E aí? Né? Como foi essa mudança? Lógico que toda mudança é difícil, né? Quando você sai da sua zona de conforto, ela é sempre mais difícil. E a gente, óbvio, não é um mar de flores, a gente sentiu falta de muita coisa a gente teve que se adaptar, né? E o fato de você estar mais distante da cidade, você acaba perdendo alguns confortos. Mas compensa bastante. O que a gente mais teve dificuldade de adaptação é uma coisa que a gente tentou ir mudando ao longo do tempo, mas ainda assim tivemos dificuldade, foi a questão de compra, né? Acho que foi a maior dificuldade. Se organizar, porque a gente era acostumado faltou isso, faltou aquilo, vai ali no mercado, desce na padaria, né? Então, esse tipo de coisa, morando no campo, não tem, né? Para você ir comprar um pacote de açúcar é 10 quilômetros que você vai ter que caminhar, vai ter que ir, né? Então, esse tipo de organização foi a mais difícil, mas a gente saiu bem, deu tudo certo. No final das contas, a gente já se ajeitou, já não vamos toda semana para a cidade, a gente já consegue se organizar melhor nesse sentido. E a pergunta que a gente mais recebe, né? Tá, beleza, mudaram para o campo, vocês têm aí a cabana de hospedagem, mas que ainda está iniciando. Como é que vocês se sustentam aí? Como que a gente se mantém aqui, né? A gente já falou sobre a questão do planejamento e isso inclui a nossa fonte de renda. Tem várias formas de você pensar e planejar isso, né? Se você não tem aquela mentalidade empreendedora, né? De pensar, vou me estabelecer no local tal e vamos viver de negócios, né? Seja qual for o negócio. Também existe a possibilidade de você ter trabalhos remotos, né? Então você busca um trabalho que te permita trabalhar à distância e eventualmente fazer uma viagem ou outra trabalho, né? Que também permite facilmente atingir esse objetivo, né? E no nosso caso tem um pouco de cada. Porque eu sempre trabalhei como empregado, a Cláudia boa parte da vida também foi empregada, mas eu sempre tive vontade de montar o meu próprio negócio e a Cláudia também já tinha os negócios dela antes, né? Eu já estava há uns 5 anos num processo de negócio próprio, né? Então a gente também já tinha em mente de que é difícil, né, para quem pretende empreender, né, depender de uma única fonte de renda. Então nós viemos para cá com 5 fontes de renda diferentes, né? Quer dizer, com 4, né? A quinta que é a hospedagem, e depois, né? Mas nós temos nossos investimentos, tem o canal do YouTube, que fornece também alguma renda. Eu dou aula, né, online. Eventualmente, às vezes tem que fazer uma viagem a trabalho, né, nas empresas onde eu trabalho remotamente. E a Cláudia tem as empresas dela. Eu sou designer gráfico, trabalho com computação gráfica, né, então eu faço alguns trabalhos freelance e também tem alguns produtos que eu revendo. Isso. Então a gente tem nossas fontes de renda. Isso, e aí em breve nós vamos ter mais, né? Vai ter a loja virtual que hoje está operando somente pelo Instagram, mas em breve vai ter um site, né, onde vai funcionar. Uhum. E além disso tem outras ideias que vão surgindo ao longo do tempo, né? Por exemplo, nós temos aqui uma quantidade infinita de lenha, né? de madeira na verdade, né? E a gente vê que tem pessoas que às vezes vão se hospedar em alguma pousada e não tem lenha para colocar na lareira, por exemplo, né? Então são ideias que vão surgindo ao longo do tempo, observando as necessidades que existem em volta e a disponibilidade de material ou de serviço que a gente tem por aqui, né? A gente vai enxergando os potenciais, né? Para quem tem essa vontade, essa sanha empreendedora, né? Em qualquer lugar que você se instalar, você vai enxergar oportunidade, né? Seja de trabalho presencial ou remoto, ou até de hospedagem, de plantar alguma coisa, né? Então isso aí é tranquilo. Então para quem pretende ter esse tipo de mudança, eu acho que a questão de fontes de renda não é um impeditivo, né? Talvez seja um dificultante, né? Dependendo do perfil da pessoa, mas não é um impeditivo, né? Nada impede você de se planejar e atingir esse objetivo, né? Sim, mesmo. Então vivemos bem, vivemos com o mesmo nível de conforto que a gente tinha quando morava na cidade, e com um adicional de que é o sossego, né? Aqui não tem moto com escapamento aberto passando, né, o tempo todo, não tem gente com som alto o tempo todo. Ai, gente, é uma paz. E vizinhos gritando e outras coisas que a cidade, né, proporciona, né? Trânsito não tem e tudo mais, né? Então temos benefícios, né?
e conseguimos manter o mesmo nível de conforto que a gente tinha quando morava na cidade, né? Sim. Então, nesse ponto, acho que foi bem bom para nós, do ponto de vista de qualidade de vida. Que foi a proposta da mudança, né? Qualidade de vida. Acho que é isso aí, né? Falamos bastante, né, dessa experiência, desses 2 anos de rancho, 1 ano de mudança. Batemos esse papo aí com vocês, passando um pouquinho, né, da nossa experiência nesse tempo todo. Esperamos que, de certa forma, isso continue inspirando as pessoas, né? Se de fato elas querem fazer uma mudança na vida, é possível. Basta ter planejamento e uma dose grande de ousadia. Isso. E quem quiser conversar pessoalmente sobre tudo isso que a gente falou, é só vir até aqui. Sim, quem quiser se hospedar aqui e a gente poder bater papo, vou deixar aqui embaixo comendo também. Um churrasco, tomando uma cerveja e fumando um charuto. Ou tomando um vinho na beira do açude, do lago. A gente combina, eu vou deixar aqui o Instagram do rancho para quem quiser mais informações sobre as reservas. Entre em contato. É isso aí. Então, por hoje a gente fica por aqui. Um bom final de semana para todo mundo. E até o próximo vídeo. Até!